O nome do filme tá aí na descrição. Há muito tempo atrás, humanos e dragões viviam de uma forma tranquila juntos, mas as pessoas foram tomadas pela ganância. Eles queriam dominar o mundo inteiro. Os dragões pediram para eles pararem, mas o povo não deu ouvidos e declararam guerra aos dragões. O alquimista Petrosi criou um monstro para derrotar os dragões, mas os cientistas não conseguiram lidar com o monstro e se tornaram a primeira vítima dos Latesh. Ele começou a caçar dragões em todo o mundo e como o monstro não tinha medo das chamas dos dragões, eles tiveram que voar para longe e a criatura monstruosa se refugiou no castelo do seu criador. Séculos se passaram e as pessoas dominaram o mundo inteiro e se esqueceram completamente da existência dos dragões. Um pequeno bando de dragões conseguiu escapar dos monstros e viviam na floresta. O seu líder proibiu os dragões de usarem as suas chamas e também voar, porque ele temia que pudessem ser notados. Um dragão dele estava bem descontente com tudo isso. O seu nome é Lang, e ele sonhava em se tornar um verdadeiro dragão como nas histórias do seu amigo. Lá ele aprendeu sobre o paraíso dos dragões, que estava localizado na borda da terra. Ele constantemente pensava sobre esse lugar e sonhava em chegar lá. Enquanto caminhava com a sua namoradinha Cobalt, eles ouviram um som estranho. Acabou que no vale as pessoas começaram a construir algo enorme bem no meio da floresta. O dragão imediatamente avisou a todo o grupo sobre isso. Pessoas estavam lá perto. O líder de todos os dragões decidiu que eles iriam se esconder até que essas pessoas saíssem de lá. O Long, por outro lado, decidiu ir com a sua namoradinha até o final do mundo e descobrir se realmente existe um paraíso dos dragões. Então eles iriam até lá, mas a Cobalt não achou a ideia muito razoável e foi para casa. Durante a noite, ele decidiu que era impossível fazer o caminho a pé e decidiu voar para lá. Quando ele estava prestes a decolar, a Cobalt pula nas costas dele e decidiu que vai com ele. Sobrevoando a cidade, ela fala sobre um homem que poderia ajudar eles a encontrar um lugar para onde eles pudessem ir. Enquanto isso, nessa cidade, um menino que se chama Ben roubou uma joia e o dono da joalheria percebeu isso e tentou ir atrás do menino, mas ele conseguiu escapar. O dragão, por outro lado, chegou com a Cobalt em um prédio e encontraram o Ben que tinha roubado a loja. A princípio, ele encontrou a casa do menino. Ele pensou que estavam zoando com ele, um dragão, mas depois que ele percebeu que era tudo sério, o Ben ficou meio que em choque, mas o dragão pediu que ele levasse para o paraíso dos dragões. Mas a polícia veio atrás do Ben e ele teve que concordar em ir para esse paraíso montando nas costas do dragão. Só que quando ele saiu dali, ele se recusou a ir com eles e pediu para descer. O Ben saiu e eles conheceram 3 anões que lhes disseram que se alguém encontrasse a borda do mundo, a prata se tornaria mais cara do que o ouro. O Ben escutou isso e imediatamente mudou de ideia. A Cobalt não queria levar ele porque acredita que ele é um mentiroso e tá muito interessado nisso. Então, os dois começaram a brigar. O dragão, por outro lado, viu um enorme castelo e nesse castelo vivia o mesmo grande monstro que matava dragões e humanos que foi criado pelos cientistas. Um dos anões correu até ele e contou sobre o dragão. Na hora, isso ativou ele queria destruir o dragão de qualquer jeito. Então ele e o anão foram para a floresta atrás desse dragão, mas o dragão conseguiu voar para longe. O monstro estava muito bravo e queria descobrir para onde ele estava voando, então ele mandou seu escravo para descobrir isso. Enquanto isso, lá no vale deles, os dragões descobriram sobre o desaparecimento do Long, e enquanto isso, ele estava na fuga e foram pegos em uma tempestade de areia. Pela manhã, o Ben e a Cobalt acordaram e eles estavam em um lugar que eles não conheciam. Então, eles foram até o dragão que estava caído no chão, em um prédio meio que abandonado. O dragão tinha acabado de começar a se recuperar e eles foram atacados por uma fera desconhecida. O Ben pensou que o dragão seria capaz de proteger eles, liberando seu grande fogo. Mas há muito tempo e ele não sabe fazer isso. A criatura pega o Ben e chacoalha para todos os lados. No último momento, quando não havia mais esperanças, eles foram salvos por um cientista que passava por ali. O dragão na hora correu de lá e ficou bem deprimido por não ter conseguido fazer nada, nem mesmo lançar fogo. O Ben foi falar com ele e depois disso o cientista mostra a eles o mapa que indicava o caminho certo e deu algumas dicas de onde eles não deveriam ir e também um lugar onde eles poderiam passar a noite. Enquanto isso, o escravo do monstro descobriu onde o dragão estava. Ele informou isso ao seu mestre e o monstro decidiu encontrar ele a qualquer custo. Ele e o anão foram procurar em um submarino. Por outro lado, o cientista descobriu que os pais do Ben morreram em um acidente de avião
e ele sentiu pena do garoto e ofereceu a ele para ser seu assistente na reserva depois que eles encontraram o paraíso dos dragões. Eles se despediram e os amigos foram para o céu a caminho do fim do mundo. Eles conheceram todos os perigos que o cientista os alertou, exceto o enorme pássaro. Mas, depois de um tempo, eles encontraram ele. O pássaro pegou a Cobalt e voou para o ninho, deixando ela muito presa. Eles alcançaram o pássaro e o dragão conseguiu lançar uma chama azul salvando ela. O próximo ponto de parada deles era um gênio que poderia ajudar eles a encontrar a borda do mundo. O gênio avisa que se eles fizerem uma pergunta de missão que ele já tinha ouvido, ele os destruirá. Os amigos foram capazes de lidar com essa tarefa, mas eles estavam esperando outro teste. Por outro lado, o monstro os encontrou e atacou, mas os amigos conseguiram sair e se escondem nas proximidades. A Cobalt lembrou que o cientista tinha contado a eles sobre uma mulher que poderia ajudá-los. Eles foram até lá. Por muito tempo, ela e todo o pessoal do seu pequeno vilarejo gostavam dos dragões e ficavam nesse templo dedicado a eles. Ela contou sobre a profecia dos dragões que poderia ajudar eles. Nessa hora, Cobalt encontrou o espião e forçaram ele a mentir sobre o local onde eles estavam. Mas na hora, o monstro percebeu que o seu escravo estava mentindo e foi para a ilha onde todos estavam. A mulher marca o mapa onde eles poderiam encontrar o paraíso para os dragões. Mas ele foi roubado por um dos servos do monstro. Então o pessoal foi atrás dele porque, se ele descobrir onde fica o lugar, ele vai destruir todos os dragões. Enquanto isso, lá no vale, onde outros dragões estavam, o líder decidiu atacar as pessoas e começar uma guerra, porque ele percebeu que as pessoas tinham ido longe demais. O Ben foi capaz de mostrar o caminho certo e até mesmo ajuda a voar para longe do monstro. Então eles finalmente encontraram uma caverna onde deveria haver um paraíso para os dragões. Mas lá havia apenas estátuas de dragões e algumas pinturas nas paredes. O Ben não queria mais ajudar o dragão e a Cobalt porque duvidava que o paraíso existia. Ele saiu da caverna e literalmente no minuto seguinte o monstro apareceu. Ele ficou muito bravo porque um dragão patético conseguiu escapar. Enquanto isso, o monstro chegou lá dentro e quebrou várias coisas. O dragão decidiu que não iria mais fugir do monstro e por isso iria lutar contra ele em nome de todos os dragões. Naquela hora, o Ben correu lá para dentro da caverna e ele finalmente entendeu a profecia. Lá dizia que a prata se tornaria mais valiosa do que o ouro. E para ser mais preciso, eles têm que derrotar o monstro, porque ele parecia ser feito de ouro. Mas havia um problema, o dragão não acreditava nisso. O monstro pegou o Ben e ele avisou que o monstro não era um Lorde Dragão. O monstro estava para comer ele, mas o dragão começou a voar cuspindo a sua chama azul nele. E isso fez o monstro derreter. O dragão não ficou muito feliz com a vitória porque a borda do mundo e o paraíso dos dragões acabou sendo apenas uma ficção. Mas a Cobalt viu algo que o monstro deixou para trás. Uma pedra vermelha que se encaixava perfeitamente em um dos buracos da caverna. Assim que ela colocou a pedra, apareceu uma porta na parede onde havia um paraíso para os dragões, que eles tanto procuravam. O Ben decidiu que não poderia ficar na cidade onde morava e iria até o cientista na reserva para poder de fato ter uma vida. O dragão foi com ele, e agora nós vemos todos os dragões da reserva. Eles estavam se preparando para lutar e depois ir para um local seguro. Mas o dragãozinho chegou lá e conta tudo sobre o paraíso e a sua aventura. Todos os dragões ficam muito felizes e foram para o lugar que eles tanto sonharam. Vocês querem mais animações aqui? Eu vou trazer mais para vocês. Muito obrigado por assistirem. E até a próxima.